Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Vai depender do horário em que estejam assistindo esse vídeo. Eu me chamo Gustavo dos Santos Costa e esse artigo foi desenvolvido por mim e pelo professor Lincoln da Silva Diniz. Na verdade, ele é resultante de uma pesquisa desenvolvida durante o PIBIC 2018-2019, né? O título do artigo pouco se diverge do título da pesquisa, mas o título do artigo se intitula Cidade e Campo, uma análise das interações espaciais a partir dos circuitos espaciais de cooperação em Sumer. Nossa pesquisa, ela se aproxima um pouco da discussão do, do evento, mas ela não é em torno das cidades médias, ela é em torno das pequenas cidades, né? E porque as pequenas cidades, elas são a maior parte dos municípios, né, do interior nordestino. E eles se caracterizam pela relação cidade-campo. É muito interessante observar esses municípios pela predominância das atividades agrícolas no que se refere à economia dessas localidades. No entanto, nos últimos 15 anos, a economia dessas localidades vem passando por significativa redefinição, na qual o setor primário deixa de ser o principal setor produtivo, na verdade, deixa de ser o principal setor econômico. E o setor terciário passa a ter cada vez mais uma importância e uma representatividade dentro da dinâmica política e econômica do município. E essa predominância das atividades agrícolas, né, historicamente, ela resultou no surgimento e na consolidação de instituições fundamentais à integração e ao desenvolvimento desses municípios. No caso aqui observado, é o município de Sumé, e tendo como a principal instituição a Feira Livre, no qual é responsável por estabelecer essas relações espaciais e pelo desenvolvimento dos circuitos espaciais de produção local ou local regional, onde, na verdade, se refere a essa intersecção entre o local e o regional, que aqui é entendido, como também está posto no mapa, na região imediata de Sumé e seus municípios circunvizinhos. A maior parte da história do município, sua economia e o que era encontrado no município, adivinham, eram originários desses municípios, que aqui no mapa estão com a cor um pouco mais clara, ou de polos regionais, como era o caso de Arco Verde, Pesqueira, Campina Grande ou Patos. Em sua maioria, adivinha desses municípios encontrados nas mediações, né, no raio de 150 a 200 quilômetros. E esses produtos, e não só produtos, não só mercadorias, mas os agentes e atores econômicos, como comerciantes, consumidores, intermediários, produtores, eles adivinham dessas localidades. Entretanto, nos últimos anos, nós observamos uma redefinição do papel da feira e da organização da feira, né, na qual prejudica essa integração territorial que historicamente foi dada a partir da feira, porque era no dia da feira onde todo o município se encontrava, se reunia, e a partir da feira, né, era redefinido a organização do município. Como pode ser visto aqui nos resultados e discussões, no gráfico 1, entre 2000 e 2015, o setor de serviços passa por significativa ampliação, apesar que entre 2010 e 2015 houve uma redução um pouco significativa. Mas se observarmos, comparado aos outros setores, ou às outras atividades, né, as outras fontes de renda do município, a pecuária, que historicamente foi consolidada como principal, a agropecuária, que historicamente foi consolidada como principal setor e atividade econômica no interior nordestino, ela é cada vez menor se comparada à ampliação do setor de comércio e de serviços. Né? São municípios que também têm uma indústria pouco significativa, e o que nos chama a atenção é que essa redefinição na configuração do município ela prejudica a integração
e a relação existente nessas localidades. Como pode ser visto aqui, as principais atividades econômicas no município, a pecuária e a agricultura, elas por sua vez são distribuídas na feira livre, né? Elas são comercializadas na feira livre. E o movimento de produção e circulação, ele movimenta várias outras atividades produtivas, como postos de combustíveis, lojas de insumos agrícolas, de ferramentas agrícolas, enfim. Então é a partir desse circuito produtivo gerado pela feira livre é que nós temos, né, o desenvolvimento de várias outras atividades produtivas e circulação de capital nesses pequenos municípios. No entanto, nos últimos anos nós observamos que o circuito produtivo existente nessas pequenas cidades, ele cada vez mais é prejudicado pelos novos circuitos produtivos e os novos circuitos de cooperação desenvolvidos, né, em escalas suprarregionais e nacionais, né, no que se refere à comercialização de carnes, de frutas e de verduras. Observamos que isso se dá a partir da ampliação do comércio local. O comércio local aqui é entendido como supermercados, quitandas e várias outras novas formas comerciais que vêm surgindo, principalmente no setor alimentício, né, em especial na venda de alimentos. E que nós percebemos uma grande divergência entre a feira livre e essas novas formas comerciais. Pois, como pode ser visto aqui do lado esquerdo, a feira livre ela distribui em sua maior parte os produtos advindos da produção agrícola ou agropecuária local, né? No qual sua própria produção e distribuição movimenta várias outras atividades produtivas, a partir da venda de combustíveis, dos fretes, dos suprimentos agrícolas, das ferramentas de trabalho, sementes, mão de obra. Pode ser visto tanto na produção agrícola como na produção pecuária e seus derivados. Enquanto que o comércio local está muito mais ligado a uma cadeia logística suprarregional ou supralocal, na qual exclui esses agentes locais, né? Eles excluem essas lojas, esses trabalhadores e serviços que são fornecidos pela localidade. Nesse sentido, com o desenvolvimento dessas novas atividades comerciais, gera também uma fragilização desses outros agentes econômicos no município. Então, a partir de relatos, de conversas, inclusive de questionários, observamos que nos últimos anos todos esses agentes econômicos que foram mencionados, eles sentiram significativa redução dos seus lucros e das suas oportunidades de trabalho. Em sua maior parte, remetem ao mesmo problema, que essas novas atividades comerciais, elas excluem esses agentes historicamente já consolidados no município, porque eles não são incluídos pelo circuito produtivo dessas novas atividades. Então, essas novas formas comerciais, elas fazem parte de uma cadeia logística do qual exclui a localidade e os agentes econômicos da localidade. As considerações finais é que a economia do município Sumé se estruturou historicamente pela relação campo-cidade. No entanto, devido a essa ressignificação e reconfiguração do espaço comercial, que se manifesta também por um evidente processo de decadência da feira livre, exclui esses agentes econômicos que historicamente foram consolidados, né? E que movimentavam toda a economia do município. As atividades produtivas que concentram recursos técnicos, como a cultura do tomate, ou como a avicultura, que foram atividades no qual nós observamos que vem passando por uma ampliação, elas não são destinadas ao comércio local. Elas são integradas a essa nova cadeia logística, né, e servem apenas para produção e distribuição para outras localidades. Elas não ficam no município. Inclusive, é contraditório, mas em conversas com comerciantes, a maior parte deles que vendem
essas verduras e vendem frangos, eles não compram esses produtos produzidos no município, né? Então, foi observado que essas transformações na configuração e no processo produtivo que ocorre nesses pequenos municípios, e em parte no município de Sumé, ele vem contribuindo para uma desregulação da estrutura econômica desses municípios e da dinâmica econômica desses municípios, gerando uma insatisfação generalizada, né? E inclusive que venho diagnosticando em uma pesquisa mais recente, uma ampliação das atividades comerciais que também não se sustentam. Então, aqui está chegando ao meu tempo, mas em linhas gerais é esse o resultado da pesquisa, né? Obrigado a todos e fica aberta aqui as perguntas e sugestões. Também evidenciando que essa pesquisa também ela já está tendo novos caminhos e que quando esse artigo foi enviado e as ideias foram enviadas, a pesquisa encontrava-se em outro estágio, né? Hoje nós já temos outros apontamentos, mas que como o tempo foi reduzido, eu não tive tempo de abordar todos. Agradeço aqui a participação e fico aberto a sugestões e questionamentos.